Vamos lá, eu vou explicar como funciona. Eu ia te contar primeiro como foi meu processo de aceitação, Isso. tá? E aí eu quero entrar na parte das terapias, o que é que precisa uma criança para se desenvolver. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive muita dificuldade, eu tinha medo, eu tinha receio do que as pessoas iam pensar. Eu vim de uma família nordestina, muito competitiva. Ai, porque meu filho passou em medicina, porque meu filho faz colégio militar. E eu já era a pessoa mais disruptiva da família. Eu fui aquela que com 16 anos fui morar no exterior, fazer intercâmbio, que, sei lá, com 20 e poucos anos fui morar na França também, 3 meses. Então eu sempre fui a disruptiva, aquela que queria desbravadora. E na hora que eu achei que era a hora, arrumei minhas malas e vim morar em São Paulo. É óbvio que precisa ter coragem para sair da zona de conforto, né? Muita coragem. Então, eu acho que eu já era vista como aquela pessoa mais diferentona da família, aquela que saiu do tradicional e foi... A pioneira. E aí, o que as pessoas iam pensar? Nossa, mas o filho dela é autista. Sempre tinha aquele preconceito que muitas vezes vem de nós mesmas. Ah, o que tem? Ela pode estar num palco, ela pode estar trabalhando numa multinacional, mas o filho dela é autista. Então, eu não queria que as pessoas tivessem pena ou desmerecesse o meu filho sem saber o que eu vivia realmente, né? Mas eu tô achando que você tinha um preconceitozinho. Não, gente, eu acho que isso tem que ser falado, porque muitas mães não abrem o jogo porque a gente demora a aceitar. Então? No fundo, não, mas é sobre isso. No fundo, a gente sempre tem a esperança que não vai ser. Que com o tempo, com as terapias, vai ser apenas um atraso, vai ser apenas algo pontual, porque ele nunca teve as características mais fortes, né? Que é a estereotipia, ficar girando objetos, ele nunca teve. Então, as características dele eram mais voltadas para a dificuldade de interação com outras crianças, né? E alguns atrasos cognitivos, não na fala. Não tive problema de atraso de fala, eu não tinha problema de seletividade alimentar, ele sempre comeu Nossa, tudo. muito mais difícil para diagnosticar, então. Então, exatamente, como ele não tinha uma série de características, existia, no fundo, uma esperança. Eu preciso ser honesta com você, porque muitas mães podem estar sentindo o que eu estou sentindo. Então, assim, meu filho, ele não é agressivo. Meu filho, ele tem noção do perigo. Ele tem noção do perigo, porque tem crianças com autismo que se ele vê uma cobra passando, ele pega, ele não tem noção do perigo. Meu filho tem noção do perigo, meu filho não tem movimentos repetitivos, ele não tem muitas questões sensoriais, ou seja, no máximo se tiver um som alto ele tampa o ouvido, mas depois ele fica de boa, não tem distúrbio do sono, ou seja, ele dorme a noite inteira, tranquilamente. Então, quando você vai analisar, ele não tinha muitas características. Mas o autismo, como eu te falei, é uma palheta de cores. Vai do mais clarinho ao mais escuro. E eu vou te confessar, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha esperança. Ainda se questionava. Porque eu nunca tinha feito uma avaliação neuropsicológica nele. Que essa avaliação ela é feita por uma neuropsicóloga. E essa avaliação, até mesmo as pessoas que viam meu filho falaram, será que não é só um TDAH? Será que não é só um déficit de atenção? Porque o autismo dele não é gritante. Hoje o TDAH, ele se sobrepõe ao autismo. Olha que engraçado. Então assim, até janeiro, agora, eu ainda tinha o fio de esperança. Por isso que eu demorei a falar. E aí foi quando eu levei ele para fazer uma avaliação, que aí é uma avaliação que vai teste de QI, testes de habilidade, de tempo de atenção, atenção compartilhada, é
uma riqueza de detalhes. E aí realmente concluiu-se que ele está dentro do espectro autista, mas que o TDAH dele é muito mais gritante. Então, nesse momento, ele se trata com remédio de ansiedade, juntamente com um processo psicoterapêutico. Isso é muito importante falar, gente. Muito!